Nós vamos falar mais agora sobre educação, como é que ficam os desafios em meio à pandemia, alunos em casa, os cursos aí interrompidos. Nós vamos conversar com a presidente executiva do Todos pela Educação, a Priscila Cruz. Priscila, boa tarde. Oi, Denise, tudo bom? Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer falar com vocês. Bom, Priscila, a gente tem visto as iniciativas aí de vários governos para tentar encaminhar, governos estaduais, o ensino à distância. Agora a gente esbarra muito na precariedade, né, do fato de muitos alunos não terem acesso, a gente está vendo na matéria agora, que pode não ter suporte na família para encaminhamento, para poder fazer a lição corretamente, e pode faltar equipamento, né? São famílias muito pobres que podem não ter sequer acesso à internet. Isso mesmo, a gente já tem uma situação de muita desigualdade na educação brasileira, essa já é uma característica muito forte do nosso sistema, e a pandemia e a suspensão das aulas presenciais está ampliando essa desigualdade. Então, qual que é a função, qual que é o objetivo da política pública educacional? Tanto, né, o que deveria ser a política do governo federal, do Ministério da Educação, que não é, infelizmente, e dos estados e dos municípios que fazem a gestão nas redes das escolas públicas de educação básica. Não deixar que esse período reduza muito a aprendizagem, porque os impactos já estão vindo, eles virão, né, eles já existem, então a gente tem que reduzir esse impacto, e também reduzir a desigualdade educacional que já é muito grande no país. E ela é ampliada porque as condições extraescolares, ou seja, aquelas condições fora da escola, elas são ainda mais acentuadas nas casas, nas condições que os alunos têm, né? Então, por exemplo, a gente tem um estado como o estado de São Paulo, que é um estado que tem uma renda média acima da média brasileira. A gente tem uma conectividade acima da média brasileira. Mesmo com tudo isso, e mesmo com todo o esforço do governo estadual, que tem sido muito grande, a gente vem acompanhando o trabalho do secretário Rossielli, com plataformas digitais, aplicativos, 2 canais na televisão, WhatsApp, uma série de plataformas, e mesmo assim o ensino remoto ele tem conseguido atingir metade dos alunos, né? Então a gente fica imaginando, quer dizer, a gente já tem inclusive essas observações todas de outros estados, isso tem se ampliado, então a desigualdade ela tem aumentado dentro de cada um dos estados, entre regiões e também dentro de cada uma das escolas, e infelizmente entre as redes públicas e as redes privadas. Agora, Priscila, o que se poderia fazer com relação a isso? Porque nós tivemos alguns estados que logo do início interromperam as aulas, no mês de março mesmo. Nós já vamos aí para o 2º mês completo, né, de interrupção em várias localidades. O que se poderia fazer em relação ao ano letivo? Isso, olha, Denise, o Conselho Nacional de Educação assumiu um protagonismo importante, ele produziu as diretrizes para o ensino remoto durante a pandemia, um parecer que ainda não foi homologado pelo MEC, né, um trabalho que foi concluído no dia 27 de abril e que ainda não foi homologado pelo MEC, mas que vem já influenciando o trabalho dos conselhos estaduais e municipais e por decorrência, né, e por cascateamento, desdobramento também às redes estaduais e municipais. Essa foi uma forma de reduzir as incertezas e dar um pouco mais de orientação, já que essa função de coordenação do Sistema Nacional, que é uma responsabilidade do Ministério da Educação, não tem sido exercida pelo ministro, né, pelo atual ministro Abraham Weintraub. Ele não tem feito o trabalho que é a sua responsabilidade legal fazer, né, a sua atribuição ele não tem feito, mas o Conselho Nacional tem dado essas diretrizes, os conselhos estaduais e municipais, as organizações da sociedade civil vêm atuando muito fortemente junto às redes, os secretários estaduais e municipais trocando muitas experiências, mas a gente está vivendo um momento de grandes desafios, ninguém tinha um planejamento prévio para esse momento. Então, a principal estratégia para a gente resolver, ou pelo menos reduzir ao máximo os impactos que são profundos na educação, é um bom planejamento para a volta às aulas, né? Então, com essa retomada das aulas presenciais, que a gente não sabe muito bem quando que isso vai acontecer, tem alguns estados que já estão apontando as datas, ou já estão promovendo a reabertura das escolas por regiões, né, a partir dos dados e da situação concreta da epidemia em determinadas regiões, micro-regiões. Então isso vai acontecer, quer dizer, as escolas vão abrir eventualmente. Um bom planejamento para essa reabertura, que é um planejamento diferente da abertura das escolas depois das férias,
né? Então é completamente diferente a situação agora. Então a gente tem que ter uma boa avaliação diagnóstica, a gente tem que ter uma boa estratégia de reforço e recuperação. Muda também o calendário escolar, então vai ter aulas em dias alternados, vai ter aulas aos sábados, como que vão funcionar os feriados. Então isso tem um impacto grande no calendário, que provavelmente a gente vai ter o ano de 2020 se fundindo, né, com o calendário de 2021, né, então o ano letivo de 2020 junto com o ano de 2021, eles vão se fundir e a gente vai ter aí uma sequência maior, como se fosse um ciclo de 2 anos, o acolhimento dos alunos nessa volta, né, o aluno ele vai voltar diferente, ele vai voltar inclusive com a saúde mental dele afetada, a mesma coisa com os professores, então isso exige um planejamento muito cuidadoso, ele é diferente daquilo que as secretarias estão acostumadas a fazer, e o Todos pela Educação, ele produziu 2 notas técnicas analisando aquilo que a gente tem, assim, o melhor conhecimento disponível no mundo, né, com as pesquisas de mais larga escala, apontando as melhores experiências de ensino remoto e também as melhores experiências e o que precisa ser feito para que essa reabertura das escolas aconteça de forma a que a gente reduza os prejuízos de aprendizagem que a gente está tendo e também a desigualdade educacional. E vem depois a preocupação também com o Enem, né? Aí já numa outra faixa etária, que não são as crianças, ensino médio, ensino básico, mas tem essa preocupação também, não é? Exatamente, Denise, assim, essa é uma grande preocupação, não só nossa, do Todos pela Educação, a gente já tem apontado isso desde março, a necessidade da gente mexer com esse calendário das avaliações nacionais. No caso do Enem é um exame, então é um exame que ele mexe com o futuro, com a vida de milhões de jovens. O Enem, né, para quem não acompanha a política educacional, ele foi desenhado, ele foi formulado no formato atual para justamente dar mais chances para que os alunos mais pobres das escolas públicas tivessem mais acesso às universidades, principalmente às universidades públicas gratuitas. Então, esse é o desenho original do Enem. Então, ele tem sim um fator importante de redução da desigualdade socioeconômica, né? A gente sabe por todas as evidências que uma parcela importante, enorme da desigualdade socioeconômica que a gente tem no Brasil é devida à desigualdade educacional. Então, quanto mais oportunidades educacionais a gente conseguir abrir para os alunos mais pobres, para os alunos das escolas públicas, menos desigualdade socioeconômica a gente vai ter, e com menos desigualdade socioeconômica, o Brasil todo ganha, né? O Brasil todo cresce, a gente tem uma distribuição de renda muito maior, a gente tem redução da violência, a gente tem melhoria das condições de saúde, a gente tem uma melhoria generalizada em que todo mundo ganha, não é só o aluno que teve mais oportunidades ganha, né? Então, é essa valorização geral da educação que a gente precisa ter no país, e o Enem é um instrumento para isso. Então, por isso que é tão importante que o Enem tenha o seu calendário revisto, a mesma coisa FUVEST, né, o vestibular da USP, o vestibular da Unicamp, então todos os vestibulares, mas o Enem, pela sua magnitude, né, pelo tanto de alunos que ele abarca, ele é um instrumento ainda mais importante para ser revisto no seu calendário, porque a gente tem desde uma situação em que alunos de escolas particulares de elite estão tendo aulas remotas, interativas, com uma série de condições favoráveis em casa, inclusive dos seus próprios professores, então eles estão conseguindo ter aí um acompanhamento e um cumprimento do currículo, enquanto que a gente tem aí uma parcela enorme de alunos, principalmente os mais pobres, que deveriam ser o objeto principal da política educacional, estão em casa sem nenhum tipo de atividade. Então, a gente precisa reduzir essa desigualdade também de condições de prosperar, né? Então, é muito importante que o Enem tenha o seu calendário revisto. Isso não significa cancelar o Enem de jeito nenhum, mas é colocar o Enem para janeiro, para começo de fevereiro, e aí adaptar também os calendários de inscrição das universidades, principalmente as públicas. Isso tudo está sob a gestão do governo federal, é completamente possível fazer isso, é uma questão técnica de organização logística, isso é absolutamente possível. O que a gente tem percebido, observado até mais do que percebido, é uma indisposição do Ministério da Educação por motivações muito mais políticas,
né, de uma disputa entre o governo federal e os governos estaduais, do que realmente uma opção técnica, porque a opção técnica ela é muito óbvia. É impossível não pensar numa desigualdade muito maior em termos de condição de ensino. Nessa questão da pandemia, quem fica em casa com todos os recursos possíveis, com a assistência dos professores, ensino particular, e o outro que está numa casa muitas vezes pequena, com muita gente junto, sem que a família esteja preparada para fazer esse acompanhamento mais próximo, e aulas gerais, assim, sem aquela especificidade de atendimento, de cuidado mesmo. Então é quase inevitável que você aumente ainda mais o desequilíbrio entre a qualidade de ensino e de aprendizado. Mas é isso, nós conversamos com a Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação. Priscila, muito obrigada, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da Jovem Pan.